Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Reúna a família neste momento. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Vamos começar o culto ao Senhor, o culto ao nosso Deus. Vamos, neste momento, adorar, louvar e bendizer o santo nome do Senhor. É a primeira quinta-feira do mês de novembro, irmãos. Então, estamos no penúltimo mês do ano. O ano está já por findar-se. Estamos aí já respirando os ares, né, do final do ano, das festas de final de ano. Deus abençoe você, a família. Vamos, neste momento, irmãos, orar, darmos início. Em seguida, vamos louvar, adorar ao Senhor em louvor. E, em seguida, eu peço que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Vamos fazer a leitura e ler sobre a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nércias, irmãos. E algo extraordinário acontece, irmãos, aí na vida das prudentes e, infelizmente, as que não eram prudentes ficaram de fora. Vamos ver a passagem aí, vamos dar exemplos, tá? Ilustrando aí com alguns materiais que eu recebi de presente direto de Israel. Vamos ilustrar aí esta passagem bíblica. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar e vamos dar início ao nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus. Somos gratos a Ti, louvamos o Teu santo e bendito nome. Nesta hora bendita, vamos iniciar o culto ao Senhor, ó Deus. Receba a nossa oração, a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. E desperta também, Senhor, aquelas pessoas que estão distraídas com as coisas deste mundo, Pai, e não estão percebendo o que está acontecendo, Senhor, e o Senhor está prestes, está voltando, Pai, para buscar a sua igreja santa, mas as pessoas estão distraídas demais, Pai. Que a Tua palavra desperte esses corações, que o Senhor ilumina, Senhor Deus, mente e coração, para entendermos a Tua palavra, o que Tu queres para nós. Nós oramos, somos gratos por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Louvemos e adoremos ao Senhor, ao nosso Deus, irmãos. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor. Consolo e paz, em seu braço esperarei, mal nenhum eu temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor. 'Amigo, Jesus é o melhor amigo. 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 Jesus é o
melhor amigo. Repreende, conduz, ele me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas no Jordão, sem receio com Jesus entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor
este canto de louvor, entoaremos ao Senhor, se o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, do pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o melhor amigo é Cristo. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Vamos analisar hoje, irmãos, a mensagem sobre a parábola das 10 virgens, irmãos. Abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura. Assim nos dizem as Sagradas Letras. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Diante dos últimos acontecimentos, irmãos, que nos cercam, né, a eleição presidencial nos Estados Unidos, os ataques terroristas na França e também na Áustria, irmãos, fazem-nos pensar a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta parábola, irmãos, das virgens, a parábola das 10 virgens, é uma parábola de juízo, está falando do juízo final, dos últimos acontecimentos, irmãos. Haverá um juízo sobre as prudentes e sobre as nécias, irmãos, sobre aqueles que esperam e santificam sua vida diante do Senhor, aguardando a vinda do Senhor, e aqueles que também que vivem dissolutamente, nem aí para a hora do Brasil, irmãos. O juízo virá sobre todos, e é disso que fala a parábola. E é exatamente sobre isso que queremos falar, irmãos. Também tive notícia de que uma pessoa, uma mulher de 23 anos, entrou numa igreja lá no Nordeste, entrou na igreja católica, e no altar eles têm uma mesa lá, como se fosse a nossa mesa da Santa Ceia, só que a da igreja católica geralmente é de mármore, de pedra, é fixa, e ela colocou uma das pernas em cima da mesa do altar, sentando meio assim de lado e mostrando com uma das mãos um maço de cigarro e com a outra outra mão uma lata de cerveja, simulando que está bebendo, né? Então, nessa pose, sentada de lado, com um dos pés em cima da mesa,
com uma das mãos com uma lata de cerveja, simulando bebendo, e com a outra apontando um maço de cigarro. E uma pessoa tirou essa foto. Está gerando uma polêmica lá, e em torno disso, irmãos, é uma situação complicada, porque hoje no Brasil você pode fazer várias situações sobre cruz, crucifixo, e as pessoas, isso aí é arte. Tá aí o filme apontando Jesus Cristo como gay, homossexual, no carnaval, e apontam como arte. Bom, lá na França, um professor que fez chacota de Maomé, decapitaram ele. Então, sobre Maomé eles não fazem, né? Porque vai ficar ruim para o lado deles. Mas Jesus Cristo, a igreja que prega o amor e não a violência, eles querem fazer essa bagunça aí. Bom, sobre estes também virá o juízo. A despeito de qualquer briga de isso é arte, não é, mas enfim. Bom, eu não quero que a minha fé fique exposto a essa situação vexatória, sendo aí a minha fé execrada, né, pública, a execração pública. Não quero, já fizeram isso com o meu Jesus, ele morreu por mim, sabe, para que a gente vivesse hoje em paz, em harmonia e amor. Eu não quero mais essa situação. Então, sobre esses acontecimentos, é que Deus colocou em nosso coração para meditarmos com os irmãos a mensagem sobre juízo final. Jesus está vindo, e estes são sinais claríssimos, irmãos, da vinda do Senhor. Sobre o texto, irmãos, eu queria fazer um comentário, porque eu recebi de presente de um amigo que esteve em Israel e comprou, esta aqui é uma lamparina com barro envelhecido, tá? Aqui está o pavio, é barro envelhecido, é uma réplica idêntica a uma lamparina da época de Jesus. Essa aqui é um tipo de lamparina. Essa outra aqui é uma outra lamparina também, é mais conhecida, né? Tem um formato aí da lâmpada de Aladim, né? Só que a lâmpada de Aladim é metal. Essa aqui é barro envelhecido, para aí simular aí a antiguidade, mas é uma réplica da época de Jesus. Então são duas lamparinas, são duas réplicas usadas na época de Jesus. Esse aqui é uma outra réplica também da botija. Essa é uma botija, é um reservatório, é uma espécie de reservatório. Também barro envelhecido e uma réplica idêntica às lamparinas e aos potes, né, de reservatório de azeite que eram usados na época de Jesus. Então você tem a lamparina, esse formato, outra lamparina desse formato e a botija de reservatório. No reservatório e na lamparina, seja essa lamparina aqui, ou seja esta aqui, cada uma leva 4 horas de duração para ficar acesa queimando combustível. 4 horas, essa aqui também 4 horas, e o reservatório de azeite do combustível também 4 horas. Então, qualquer uma das duas lamparinas, mais o reservatório, dá aí 8 horas de duração para as pessoas ficarem com a lamparina acesa, no claro. E esse aqui é o azeite, é o combustível. Hoje é comprado assim, nessas bombonas, tá? Existem outras formas, outros tipos, mas esse aqui é típico do pessoal lá do judaísmo que usa, tá? É uma bombona, e nessa bombona tem o azeite, tá? Aqui está o azeite. Essa bombona aqui é quebrado aqui, e ela tem um pavio aqui dentro, tá? O pavio. Esse pavio é puxado e é colocado no candelabro, né? No castiçal, tá? E num dos braços, né? Imagina que minha mão fosse um castiçal. E aqui um dos braços, né? É colocado ali encaixado, essa ponta é quebrada, o pavio é puxado para fora e é aceso. E assim, geralmente o candelabro tem de 8 ou 9, tá? Braços. Típico que a gente conhece são de 7, né? 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio central, 7 hastes, mas existem de 8, de 9 hastes. O judaísmo usa com vários simbolismos. A nossa de 7 para simbolizar as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas,
né? São 3 de cada lado e uma central, tá? Mas geralmente eles usam de 8, 9, 7, com braços, vários braços. É encaixado ali a ampola, quebrada a pontinha, puxa o pavio e acende. E fica aí com as hastes acesas do candelabro, tá? No nosso caso aqui, seria usado como reservatório. Se eu quebrasse isso aqui, né, jogaria o azeite aqui dentro de várias ampolas até encher a lamparina e o reservatório e depois usar posteriormente 4 horas cada um, 8 horas de duração. Então, vocês já têm em mente o que está acontecendo aqui no cenário do capítulo 25 de Mateus com as virgens prudentes e as outras que não eram prudentes, eram nécias. Tá? O que está acontecendo aqui, irmãos, as prudentes, elas encheram o reservatório e a lamparina. Estavam cheios as suas lamparinas e podiam aí quase o período todo da noite, cerca de 8 horas mais ou menos, elas poderiam aguardar. As prudentes estavam preparadas, mas as nécias não. As nécias estavam envolvidas com a festa, com a alegria, fizeram, imagine, o dia todo com maquiagem, o dia todo comemorando de festa, e esqueceram de se preparar. O mais importante, né, o costume delas se prepararem com iluminação para o noivo enxergar, reconhecendo. O pastor Cláudio Duarte vai dizer, né? Vai casar no escuro, né? O noivo precisa enxergar com quem vai casar, né? Ele faz essa questão hilária sobre a questão, e é uma grande verdade também, né? Elas estão ali iluminando o caminho e se iluminando para se enxergarem. Tá? Em Eclesiastes, nós vamos encontrar também o pregador dizendo o seguinte: eu prefiro estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por que o pregador está dizendo isso? Porque numa casa onde há luto, as pessoas estão, mesmo diante da morte, estão pensando na vida, estão reflexivas, estão abertas à meditação, principalmente atentas à voz do Senhor, com relação às suas vidas, porque um dia também elas estarão ali enfrentando a situação de morte. Mas numa festa, as pessoas estão se alegrando, bebendo e esquecendo das suas dores, das suas amarguras e principalmente deixando de vigiar, deixando de santificar a sua vida para se encontrar um Deus é santo. Sede santo como é santo o vosso Deus, porque ele vai buscar um povo santo. Então, numa festa, as pessoas não estão nem aí. Imaginem, assim estavam essas virgens que não eram prudentes. Estavam envolvidas com a festa, com a alegria, e não estão nem aí com a vinda do noivo com relação a se preparar para isso. E não se prepararam. Não encheram a sua botija, não encheram a sua lamparina corretamente com azeite. Com azeite. E aí faltou a iluminação, faltou combustível para elas. Aí elas chegam e pedem para as outras que se dedicaram, as outras que pensaram, prepararam. Não ficaram farreando, não. Santificaram a sua vida. Os santos cada vez mais se tornem santos e os imundos cada vez mais imundos. Então, elas estavam ali e pediram. Eu não acredito ali a questão dessa situação. Imagine, poxa, que falta de coleguismo, de solidariedade. Acho que não foi isso, não. Tá? Imagine, elas estavam com a lamparina e a botija. Elas estavam pedindo a botija. Divide essa botija aí com a gente. Bota um pouquinho para cá e para cá. E elas, como simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, falaram para ela: não. Vocês ficaram farreando aí, não foi? Se esqueceram, tá? Nós não, nós nos preparamos. E outra coisa, se a gente der para vocês, vai faltar para nós o azeite também. E aí nem vocês, nem a gente. Então não é o nosso caso. Então vocês vão lá agora e compram das pessoas que vendem. Vão lá comprar. E foi isso que elas foram fazer. Chegaram, só que nesse ínterim, o noivo chegou e levou para as bodas aquelas que estavam preparadas, irmãos. Assim vai acontecer também com a vinda do Senhor Jesus. As pessoas estão envolvidas com muitas coisas da vida. Diz prêmios efêmeros a palavra do Senhor. Isto é,
alegrias passageiras que não têm substância. Então, preste atenção no que você está fazendo. A praia é boa, é excelente. O shopping e outros entretenimentos são excelentes, maravilhosos. Eu mesmo incentivo as pessoas a ter um momento de lazer, a ter um período de férias. Mas acontece que de 12 meses no ano, a gente tira um mês só de férias. Mas tem gente que fica os 12 meses de férias. Não estão nem aí para o Senhor, não estão nem aí para a palavra do Senhor, não estão nem aí para santificar as suas vidas, vivem na farra como se fossem viver eternamente, como se o juízo final não fosse chegar para elas, como as virgens nécias, as virgens que não eram prudentes, não se prepararam e ficaram de fora. Assim também vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo vai voltar, irmãos, e vai buscar um povo santo para morar com ele, um povo que esteve preparado com a botija e com a lamparina. Estavam com a lamparina, estavam com esses instrumentos cheios do azeite, preparados para a vinda do Senhor. Este é o simbolismo que o Senhor está falando aqui nesta parábola. Estar preparado, vivendo hoje, como se a cada momento Jesus, no presente momento, Jesus fosse voltar, naquele exato momento. Nesse segundo agora para frente, a cada segundo para frente, me preparo para a vinda do Senhor. Tem gente que, não, como se Jesus fosse voltar daqui a 10 anos, 20 anos. Não sabemos. Se as virgens prudentes e as virgens nécias soubessem a hora que viria o noivo, elas se preparariam na hora. Mesmo pouco azeite na botija delas, na lamparina e na botija, elas iriam acender pouco antes a sua lamparina, pouco antes da chegada do mestre. E aí o azeite, mesmo sendo pouco, daria. E o noivo chegaria e encontraria elas com as lamparinas acesas, se elas soubessem. Mas elas não sabiam, nem as prudentes, nem as nécias. Por isso, foram na hora errada. Tem gente que vai querer se preparar, santificar a sua vida na hora errada. E aí, aquele ditado, né? A Inês é morta. Aí, meu irmão, quando Jesus vier, não está preparado, se você não estiver preparado, com a sua botija cheia de azeite, você vai ficar do lado de fora. Então, para que isso não aconteça, Jesus está alertando aos seus ouvintes, está nos alertando, contando esta parábola. Então, pegue a sua botija, pegue a sua lamparina, pegue a sua botija e encha do azeite. Encha com o azeite, com a unção do Senhor, e esteja com a sua vida preparada, porque Jesus vai buscar. E se você não tiver nem o azeite, nem a lamparina acesa, e nem o reservatório sequer para garantir o mínimo para você, como as virgens nécias, você ficará de fora. Mas eu não quero ficar. Certamente acredito que você também não quer ficar. Então, prepare a sua vida, meu irmão, dia após dia, vivendo em santidade diante do Senhor, se preparando para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar nesse momento por você, por sua família, e vou em seguida impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos a Ti, louvamos o Teu nome, Senhor, com gratidão no coração, Pai. Ó Senhor querido, neste momento oramos por todos que nos veem e ouvem neste momento. Que eles estejam preparados com as botijas, com as lamparinas cheias do azeite, Senhor. Preparados, Senhor Deus, para as bodas do Cordeiro, para viver na eternidade com o Senhor em comunhão. Que as pessoas sejam dispersas, Pai. Sejam despertadas, Pai. Que elas estejam despertadas, Senhor, para a Tua palavra, para a Tua obra. O Senhor está voltando para nos buscar, Pai. Estão aí os sinais, Senhor. Só não lê e interpreta quem não quer, Pai. Em nome de Jesus,
Oramos pelas pessoas, Senhor Deus, que estão nos acompanhando com as mensagens de quinta-feira, que o Senhor desperta estas vidas e esses corações. Entregamos em tuas mãos, te louvamos e te bendizemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem, desde agora e para todo sempre. Amém.